Olá, bem-vindos mais uma vez, bem-vindos ao Descontraídamente, um podcast onde 5 hipnoterapeutas conversam sobre temas da vida e não só. E hoje, mais uma vez, estou aqui com as minhas queridas amigas. A semana passada esqueci-me de as apresentar, portanto, hoje sem mais demoras. Olá, Mónica. Olá, Diana. Olá. Olá, Ana Luísa, muito gosto. Olha o meu pensamento. Espera, olá, Isabel. Olá. Olá, Inês. Olá. Eu já estava na Isabel a seguir, percebes? Eu estava avante, não é? Da cena. E depois já estava a pensar na Isabel olhar para ti. A seguir é a Isabel. Desculpa-me, desculpa. Muito gosto. E olá, Diana. Olá, Diana. Olá, Diana. Olá, Diana. Olá. Pronto, sem brincadeiras, bem-vindos mais uma vez. O tema desta semana é não importante só, como interessante. Eu gosto muito, que é inteligência emocional. E este é um tema que se ouve falar já aqui há um tempo. Alguém inventou este termo, não é? Mas eu, na minha constatação, assim, quando eu começo a estudar um bocadinho sobre inteligência emocional, comecei a chegar à conclusão, vocês digam-me se acham que eu estou errada, que isto sempre existiu. Não foi o senhor Daniel. Goleman. David. É Daniel. Goleman, não é? Daniel Goleman. Daniel. Mas se calhar é o amigo do David. Sim, se calhar David. Do Copperfield, não sei. Era o Daniel que eu queria. Quando ele atribui este termo, eu comecei a estudar um bocadinho mais sobre a inteligência emocional e percebi realmente que, na minha constatação, a inteligência emocional é a maneira como nós aprendemos. É aquilo que nós sempre utilizamos como compreensão. Imagina, quando não havia diálogo, não é? Quando não existia... Quando as pessoas não falavam, digamos assim, portanto, na pré-história, como é que elas se entendiam umas às outras? Através das emoções, não era? Das percepções que tinham e das coisas que sentiam. Portanto, as emoções sempre foram o nosso guideline, portanto, a nossa base, para nós entendermos e constatarmos a percepção do que se passa à nossa volta, dentro de nós, em relação ao outro. Portanto, eu acho que sempre foi a nossa percepção de como é que as coisas se entendem. Hoje em dia, como existe tantos fatores externos, não é só uma inteligência, são várias, não é? Não é só o QI e a inteligência cognitiva aqui que entram naquilo que conta como a inteligência de um indivíduo, mas também a sua inteligência das emoções, das ações, as suas experiências, não é? O seu meio ambiente, a maneira como crescem, moldam, mais uma vez, que estamos sempre a dizer, não é? Aquilo que eu vou ser, a maneira como eu reajo, a maneira como eu me comporto. Quem é que quer acrescentar coisinhas aqui na inteligência emocional? Eu entendo a tua visão, não concordo muito, mas eu entendo que numa fase muito inicial, sim, nós usávamos as emoções, mas isso foi-se perdendo. Lá está, porque arranjámos outras formas de comunicar, não é? Sim, mas ainda sem chegar aqui aos QSIs e um bocadinho antes disso ainda. Nós fomos perdendo essa capacidade de nos ligarmos às nossas emoções e a partir daí começar a tomar, se calhar, melhores decisões. Fomos perdendo essa capacidade. E acho que a inteligência emocional voltou, digamos que a ser assunto exatamente porque ela se foi perdendo, não é? E portanto acho que eu acho que ela voltou a ser assunto não só por aí, mas porque agora há uma ciência que estuda, não é, também esta como é que as emoções controlam a nossa vida sem que nós tenhamos esta consciência. Já há vários tipos de ciências, até na psicologia. Isto já é levado como realmente como uma validade. As nossas emoções desempenham um papel muito mais importante na nossa vida sem que nós tenhamos esta consciência. Por exemplo, um bebê quando nasce com esta parte da meleirinha aberta, não é ainda? Porque há uma série de concepções ainda que ele vai interiorizar e aprender a nível das emoções, não é? E esta primeira infância, para mim, do meu ponto de vista enquanto terapeuta, aquilo que eu considero é que esta é realmente a fase mais importante da aprendizagem de um indivíduo, portanto a primeira infância ainda na gestação, porque é aqui que ele vai aprender emoções, porque ele nasce sem saber, portanto há certas e determinadas emoções que ele vai aprender, não é? E este período da criação das nossas emoções e da maneira como nós a vemos, como as interpretamos e como lidamos com elas, são realmente o grande motor, no meu entender, para a inteligência emocional. Ou seja, quando tu tens um indivíduo que vai ao consultório, está lá sentado à tua frente, um paciente, e tu identificas que esta pessoa precisa desenvolver inteligência emocional, tu compreendes que houve uma altura da infância desta pessoa em que ele não teve
a oportunidade de desenvolver uma determinada capacidade emocional. Eu acho, sim. É importante começar por definir o que é inteligência Mas espera, emocional. posso pegar no concordo discordando? Certo. No concordo discordando. Deste um exemplo perfeito daquilo que acontecia quando não havia linguagem, que é a história do bebê. Mas eu acho que não se pode chamar a isso inteligência emocional, porque se parte do princípio que quando se chama inteligência emocional, tu reconheces as tuas emoções e isso permite-te mudar o comportamento, o que não acontece com uma criança ou não acontecia no tempo em que não havia linguagem. O que eu queria dizer é que tu apreendes as emoções, não é? E na idade adulta, as tuas emoções representam aquele papel na tua vida, porque mais lá para trás essa emoção foi aprendida dessa maneira. Eu por acaso mas deixem-me só. E muitas vezes esta questão da proteção tem a ver com a sobrevivência. Nós, desde sempre, as nossas emoções são aquilo que faz com que o ser humano ainda exista, não é? E sobreviva constantemente. Isso é as emoções. Sim. A inteligência emocional pressupõe que tu fazes com as tuas emoções. Porque eu, se reconhecer que isso tu estás a dizer do ponto de vista do psicólogo que criou o termo da inteligência emocional, não é? É mesmo a definição. A definição de inteligência emocional. Exatamente. Isto é aquilo que eu compreendo como a definição da inteligência emocional. Eu percebo aquilo que estás a dizer, porque a base de toda a humanidade começa com as emoções. Aliás, os miúdos, quando nascem, os bebés, quando nascem, nitidamente têm várias emoções e a única maneira que têm de as expressar é a chorar. Por isso é que às vezes precisam de um manual de instruções que nós não percebemos, não é? Choram e nós vamos ponto a ponto percebendo o que é que ele está a tentar dizer. Mas eu acho que aqui o conceito de inteligência emocional é super importante, que é quando tu começas a ganhar consciência de que, por exemplo, estás triste, mas que essa tristeza não precisa controlar o teu comportamento. Quando aquela raiva que tu estás a sentir, tens que começar por reconhecer o que é a raiva, que está dentro de ti, e a seguir não permites que controle... Aí já estás eu quero que faças isso porque foi fundamental o que disseste agora, que é a definição realmente mais propriamente dita da inteligência emocional para a psicologia, não é? Que foi inventada aí por alguém que quis estudar, mas os filósofos da Grécia Antiga já falavam sobre este termo sem necessariamente usarem a inteligência emocional. Mas agora, com base nisso que tu estás a dizer, existem aqui alguns fatores que definem então esta inteligência emocional. Alguém quer falar sobre isto? Então temos esse reconhecer das emoções, o lidar com as emoções, ou seja, não deixar que as emoções interfiram nas decisões tomadas. Que parte de um comportamento de aceitação, não é de negação ou de repressão. Sim. Não é. Porque Eu diria que é gestão. A gestão, sim. Mas muitas vezes ouve-se falar da questão de controlar emoções. Não é reprimi-las, exato. Não é gerir. É gerir. Porque podes até não aceitar muito bem que estás com uma tristeza muito profunda. Ou que estás triste, não é? Mas podes gerir, não é? Mas podes reconhecê-la. Sim. Podes reconhecer, ok, eu estou triste. Ok, mas eu não quero aceitar no sentido em que vou cruzar os braços, olha, estou triste, paciência, e esperar agora que passe. Eu vou gerir esta emoção. Ou seja, eu vou reconhecer que estou triste. Isso é o primeiro passo, não é? Mas, e perceber... Então, porquê é que eu estou triste? Agora vou gerir esta situação, vou perceber o que é que me aconteceu, o que é que gatilhou e o que é que eu posso, que estratégias é que eu posso adotar para deixar de ter Posso-vos dar um exemplo? Mas o termo aceitação... Posso dar um exemplo? Deixa-me só dizer uma coisa. Aceitação, isto é muito importante. Esta agora é tipo... Porque aceitação não é concordar. Eu não vou concordar com a tristeza, mas eu tenho que a aceitar. Eu tenho que aceitar que ela está lá. Mas eu não sei, porque eu percebo o que tu estás a dizer. Porque gerir a mim leva-me para outro sentido, leva-me para um sentido de fuga. E pode ser só uma compreensão da palavra. Deixa-me só... Termina. Aceitar para mim é ver aquilo que é e lá está, aceitar. É o que é. Esta mesa tem esta cor. Esse é o primeiro passo. A tristeza está aqui. O facto de eu saber que esta tristeza está aqui é aceitá-la. Não é... Mas é o reconhecer. Mas depois a seguir pode gerir. Pode ser só uma questão de palavras. É só uma questão de palavras. Não, mas é isso que eu te estou a dizer, porque quando tu me dizes gerir, a mim leva-me quase como se eu a gerir a coisa esteja a fugir dela. E não necessariamente. Não, Isabel. Não é gerir, não é? Primeiro aceitas. Fugir das coisas, não é geri-las, não é? E a seguir regeres. Eu vou dar um exemplo. Se calhar vou dar um exemplo. É o gerir, ou seja, ela existe. Reconhecia em mim. Ela existe, não é? Aceita. E agora eu vou... eu sei que ela existe, vou gerir. Não é no sentido de fugir dela. Não. Tens que a aceitar. Claro. Sim, não, tudo não bem, mas para mim, ela. mas é uma questão de palavras, porque para mim o aceitar é quase a questão, pronto, estou triste, agora vou ficar aqui sentada à espera que passe. Mas aceitar não é isso. Aceitar pode ser só uma questão de palavras. Ver aquilo como é. É o aceitar que dói menos.
Aceita. Mas tu aceitas. Mas tu vês as coisas como elas são, dependendo da tua perspectiva. Sim. Não Claro. se esqueçam disto. É que nós às vezes achamos, e lá está a inteligência emocional novamente, a percepção que nós temos das coisas é a nossa visão É com as só nossas nossa, lentes. claro. Com as nossas lentes. E se eu for uma pessoa, por exemplo, triste, desanimada, desmotivada com a vida, as minhas lentes são estas: triste, desmotivada e desanimada com a vida. Quando eu sou uma pessoa feliz ou sem noção nenhuma, olha, que eu seja uma pessoa sem noção, por exemplo. Mas aí também vais falar da parte da Mas empatia. aí tu podes E sempre a questão empatia de faz reconhecer. parte Eu ia da- dar um exemplo que eu há um tempo vi no livro. Eu gosto imenso deste livro porque dá exemplos práticos para o indivíduo normal que não está habituado a este gerúndio, conseguir encontrar aqui, espera, o nexo de causalidade aqui, não é? E então ele dava um exemplo muito interessante que era, um senhor estava a dormir à noite e de repente cai um barulhão, parece que o teto estava a cair, ele salta imediatamente da cama, atira-se para o chão. Assustadíssimo, pensa, vou buscar a arma ou uma coisa assim, e depois começou a pensar, espera, mas é o quê? Primeiro, o que é que foi este barulho? Ok, assustei-me, o que foi este barulho? Agora vou procurar. E depois ele percebeu-se que o teto não estava a cair, que não havia Fez-me sótão lembrar o nenhum, relacionado. que não havia Uma bomba lá em sótão casa. nenhum, que aquilo eram umas caixas que a esposa tinha arrumado na arrecadação e que estavam mal, e que aquilo caiu. Ou seja, para que é que serve a emoção? A emoção serve para nos proteger, porque se efetivamente fosse um perigo, não é? Aquilo, ele tinha que se levantar imediatamente, senão o teto caía. Portanto, as nossas emoções estão aqui no sentido da sobrevivência do ser humano. Portanto, elas servem para nos proteger e para nos alertar de situações. O que não é normal é eu levantar-me de noite e havia outro exemplo que era um casal chega à casa de uma festa, a filha estava em casa supostamente a dormir e ela escondeu-se para assustar os pais. E quando ela está escondida para assustar os pais entram em casa de noite e acham que está alguém dentro de casa. E o que é que o pai faz? Vai buscar uma arma. Quando ele vai buscar uma arma, ele imediatamente dirige-se ao sítio onde estava a ouvir o barulho e dispara imediatamente. Sabendo ele quem era. O que é que nós vemos aqui? Inteligência emocional e como ela afeta o nós lidarmos com a nossa emoção. Portanto, eu posso ter uma situação de perigo iminente. Há uma situação, há um exemplo muito menos Dramático. horrível Muito que esse, menos muito dramático. simples. Mas é que eu por já- isso que eu gosto destes Esses exemplos. exemplos são todos dos Estados Unidos, não é? Com certeza, claro. é dos Estados Unidos, não é? Portanto, aqui nem nós temos porta de arma. Eu não tenho, portanto, não. Sim, não é normalmente preciso- não temos. tenho, Não, tenho armas. tenho 2 cães. A questão é que, mas imaginemos agora que em vez de ser uma arma, era um sapato. Salto Sim, alto. mas o exemplo mas- serve perfeitamente para ver como é que em cada situação A Mas emoção- uma situação, pessoa uma, reage. uma situação que estar lá, acontece. mas é importante nós constantemente. adressarmos a nossa emoção corretamente, porque, por exemplo, no caso, o medo era só uma data de caixas. Se a minha inteligência emocional tivesse feito um papel, Não tivesse. exatamente, não Caso tivesse um tivesse. papel importante na minha reação sem inteligência emocional, não é? Sem compreender o porquê da minha emoção e se ela fazia sentido em lá estar, o reconhecimento que vocês todos falaram. Eu acho que não é? tu, sinceramente, Mas é o estás aceitar. Olha, Sim. deixa-me só dar este exemplo que é tão básico assim, simples. Vá, O conta. pai chega à casa danado com coisas do trabalho e chega a disparatar com a mulher e chega a disparatar com o filho, está a fazer barulho, com a mulher que está a falar demais, chega danado. Se não houver a inteligência emocional, ele leva para casa toda a chateação, toda a zanga que ele trouxe do trabalho. Se ele conseguir agir com a inteligência emocional, ele chega a casa e pode ter exatamente o mesmo comportamento até que para pensar. Ele reconhece, ok, estou Ele zangado. aceita que está Eu estou zangado. zangado. Zangado não é com estas Eu estou pessoas, não é? zangado, exato, mas não é com estas pessoas. Estou zangado porque correu isto mal no trabalho. E a partir do momento em que reconhece, aceita, se eu não deixar que aquelas emoções controlem o comportamento dele, ele está a ter inteligência emocional. É só isto. E aí está a gerir. Se calhar Sim. nós podemos aceitar todos estes Era o que eu estava a podemos dizer, concordar, é tudo afinal. uma questão de palavras. Porque para mim o aceitar, porque há um preconceito sobre a palavra aceitar. As pessoas sempre que dizem eu aceito isto, parece que têm que concordar. E não têm que concordar. Isso é como o perdão na hipnoterapia. As pessoas acham quando têm que fazer o perdão que o perdão é para as outras pessoas, não é para ti. Exato. Porque a outra pessoa, na realidade, nem se Está a lembra viver daquilo com a que ela te vidazinha fez dela. há 20 anos atrás, mas tu carregas essa pessoa 20 anos na tua Exatamente. vida. E então é para ti, não é para a outra pessoa. Às vezes e a aceitação é a mesma Como coisa. aceitar? Aconteceu. Aconteceu. Gostaste? Basicamente é não deixar que mas, as emoções controlem o comportamento. mas isso para mim é inteligência emocional. E exatamente. geri-las. É isto. Mas tu para não deixares. Desculpa, estar-te a interromper, porque, por um lado, o facto de nós termos emoções é aquilo que a Diana estava a dizer. As emoções representam qualquer coisa para nós e dentro do nosso corpo. Sim, sim. E elas estão-nos a dizer coisas, não é? É E ter muitas vezes adequar tu o tens... comportamento àquela realidade, porque se nós vamos a Pronto, zanga do trabalho para casa Não está resulta. desadequado, está desadequado, Sim, não é? exatamente, é o Portanto, ambiente, não é? Exato, há um ambiente de ajustar. E percebes
com o ambiente no qual tu estás inserido, o que é que aquela emoção te traz. E se é efetivamente uma emoção que tu queres e deves aceitar e gerir. Como dizia o Aristóteles, que a arte da inteligência emocional, não por este nome, porque na altura ainda não lhe davam este nome, que era tu saberes, não é chatear-te, mas tu dizeres à pessoa certa, na hora certa, no momento certo, no espaço certo, exatamente, corretamente certa, aquilo não é? que tens que dizer. E isto é uma coisa complicada de gerir, porque no momento certo, no sítio certo, na hora certa, o que vai para aqui, não é? Porque a inteligência emocional é o mundo. É um mundo, somos nós e a nossa gestão Mas das essa nossas questão emoções. é o equilíbrio, Lá está. não é? E lá está. O que é a inteligência emocional? A inteligência emocional, obrigada por me terem ajudado. Eu não digo céus, inteligência já não ia sair bem. Já não ia sair bem, portanto Nós fica calada. sabíamos que tu conseguias. Obrigada Estamos aqui a dar por apoio. acreditar em mim. Então, é a questão de nós reconhecermos as emoções dentro de nós. Eu acho que este é o primeiro passo Reconhecimento. Para tudo. Epá, para tudo. E é aqui que a nossa consulta começa logo. E antes disso. Antes? Até antes disso, porque a pessoa primeiro vai ter que reconhecer ela sozinha para Às depois vezes ter não. o telefonema para nós. Às vezes não. Às vezes Às vem vezes com não. sintomas. Às vezes é Normalmente sintoma, o que acontece é vem com exatamente. sintoma. Dói-me qualquer coisa e tu começas a falar com a pessoa e a pessoa nem tem consciência da quantidade de tristeza, raiva. Tudo bem, sim. A pessoa, Ou então vem querer já resolver traz qualquer um coisa relacionamento para resolver, sim. porque a outra pessoa faz isto e acontece Porque a e outra é que é muito má. outra. A outra que é muito má. Porque o meu namorado não me compreende. aconteceu? Exato, porque a minha mãe não me compreende. Não, Mas, não claro, aconteceu nós aquela estamos pergunta do esquecidos. como é que tu te sentes? Neste caso, como é que se sente quando isso acontece? E a pessoa fica tipo Nunca 3 pensei segundos a sobre isso. pensar: isto é uma emoção? Ai, agora Mas é não para sentir sei. alguma coisa? não, É para e, sentir e às alguma vezes diz assim, como é sentir que me alguma havia de coisa. sentir? Estou chateada porque a outra pessoa. Sim, Porque a sempre. outra pessoa. Porque. Ou então porque. Então, mas era assim que acontecia. Mas não. Mas sim, mas não estás triste? Não. Não, a vida era assim. Mas como a vida era assim? Sendo Não assim tinha ou assim não, outra coisa? há alguma coisa cá dentro, e nisto as crianças são muito engraçadas, e se calhar os teus filhos também muitas vezes mostram isto, que é, as crianças às vezes mostram fisicamente as emoções. Ah, sim, Tu às sim. vezes notas Muito que as fisicamente. crianças. Não são só as crianças. Os adultos também. Tu sabes. Quando tens Sim, um mas paciente à tua frente que fisicamente estás a ver as emoções deles, não é? as Até, crianças têm menos filtros. Que é menos, este filtro que nos dá, eu espero daqui a uns anos poder fazer um obliviate, que é tipo esquecer-me porque eu tenho uma parabólica, nós enquanto terapeutas temos parabólicas com aquele, o nunca, o sempre, o às vezes, quando as pessoas dizem isto assim, sabes, assim muito... Vincadamente. Sim, é a primeira sempre coisa que as assim. pessoas dizem, as crenças delas, nós vemos aquilo a vir ao de cima, assim como vemos em nós, não é? Lá está, o reconhecimento é sempre... Mas isto é para se ganhar inteligência emocional. Nem sempre as pessoas que nós temos no consultório. Mas às vezes as reconhecem. pessoas nem sequer. Lá está, onde eu queria chegar. Eu acho É a que aqui é o questão primeiro de. ponto. As pessoas não sabem que emoções é que dar sequer o nome àquilo que estão a sentir. Só Não sabem é? que sentem. Mas nem sabem, às vezes nem sabem muito bem que se sentem. Porquê? Ou porque sempre foi assim, não conhecem Não, outro e padrão. outra coisa é a justificação. Porquê? Porque o nosso subconsciente prega-nos partidas, não é? Nós achamos que nós estamos a ter certas e determinadas atitudes porque é aquilo. E quando vamos ver, o nosso subconsciente está realmente a tomar uma outra decisão por outra emoção que lá está associada, e nós estamos só a arranjar justificativas para no consciente explicarmos aquilo que estamos a fazer. Não é? Eu estava a ver um exemplo de alguém a falar com um paciente e dizia assim: então, diga-me uma coisa, a senhora tem consciência de quais são as características que aprecia, por exemplo, numa mulher? Porque é que escolheu a sua mulher? E ela disse, porque ela é inteligente, porque ela é isto, porque ela é aquilo. Pronto, ok, muito bem. Então, mas isso você encontra em qualquer outra mulher aí na rua. A senhora encontra em qualquer uma. Será que foi mesmo essa a razão pela qual escolheu a sua mulher? Ele achava que sim, portanto, o consciente dele Estava a arranjar acha que essas escolhe as pessoas por uma determinada circunstância, mas o nosso inconsciente tem lá outras informações que nós lhes demos, não é? Que nós lhe ensinamos desde sempre, e ele comporta-se conforme aquilo que ele está habituado para nos proteger. Normalmente é para nos proteger, sempre para nos proteger as nossas emoções, não é? Para nos chamarem a atenção. Sim, lá está, era aquilo dos exemplos que há pouco tu mostraste, não é? Aqueles exemplos. Sim, americanos. Mas nunca mais ninguém se vai esquecer. Não, toda a gente vai se lembrar da questão dos Quando dois ouves um barulho em exemplos. casa, pensas, primeiro vou ver o que é. Mas são os cães. São os cães. Sim, eu Vai também lá tenho ver. cadela. E traz. É uma opção. Não, mas voltando aqui agora à hipnoterapia, uma das primeiras dificuldades,
Não vou dizer, vocês vão já corrigir esta palavra. Desafio. Que tu Não, na tens. realidade são mesmo dificuldades, por acaso. As pessoas, Sim. quando não sabem reconhecer as próprias emoções, para nós é logo uma coisa que temos que ajudar É a um pessoa alerta, sim. a começar a ter esta consciência. Porque isto vai ser importante para a nossa consulta e para o resto da vida da pessoa. E é um tema que está imensamente na berra pela parentalidade, porque cada vez mais percebemos que construímos algumas gerações agora com muito pouquinha inteligência emocional, não é? Mas se tu reparares, Porque reprimimos na muita ordem gente. da sobrevivência, estamos aqui ainda. E pensa nas tuas conexões genéticas, digamos assim, já do que nós aprendemos em ancestralidade. Há mais de não sei quantos mil anos que aquela família, que foi a que me deu origem ainda, está viva, percebes? Portanto, estas constatações todas dos ancestrais resultaram, eu estou sobrevivo aqui, continuo. Sim, o Então medo- estas constatações O ainda medo cá estão. O medo, não é? é essencial à Depois de anos e sobrevivência. anos uma ferramenta de sem sobrevivência. saber o porquê desta emoção estar lá, porque ninguém se perguntou. Não, mas era a questão que eu estava a falar, de que as emoções existem, ponto. E é bom que existam. E existem Para por a vida ter por isso é que sentido, nós estamos ponto. aqui todos, E não é para é? existir. E é Exato. para existir. Agora, tem a ver é com aquilo que nós fazemos delas, não é? E E até que ponto é que controlam o nosso comportamento. E acho que é aqui que É que a inteligência emocional é entra. aqui que tem. É basicamente a inteligência emocional é não deixar que as emoções controlem os nossos Vamos dar um comportamentos. exemplo como é que as prático. pessoas Tristeza. exemplo. Aquele pessoal que come quando está triste. Por Não exemplo, um excelente exemplo. Ou que não come. É uma pessoa que não que sabe não lidar come, com aquela mas- emoção específica, Mas não é? é que a questão ainda, a pessoa ainda nem sequer sabe que está a comer porque está triste. Pois não, essa é é? a primeira dificuldade que eu sinto das consultas. É a pessoa nem sabe reconhecer que está triste. Mas depois diz o seguinte: então e porquê é que come? E esta pessoa, pelo consciente, porque tem fome, Sim. Não, porque tenho Estou vontade de aborrecida. comer. tem vontade de comer. Apetece. Porque estou Apetece. aborrecida. Mas o nosso inconsciente, chateei. o nosso subconsciente, aliás, peço desculpa, o nosso subconsciente realmente diz-nos outras coisas. Não, estás a comer porque estás triste e estás a compensar qualquer. Por exemplo, ok? É um exemplo. Um exemplo. E é aqui é que está a diferença, mais uma vez. Nem sempre aquilo que o nosso consciente diz é realmente. E como é que as pessoas lá em casa que nos estão a ver e a ouvir, como é que as pessoas vão poder identificar nelas mesmas as emoções que estão a sentir? Que exercícios é que podem fazer para reconhecer nelas próprias essas emoções? Olha, eu acho que uma coisa muito básica de fazer é voltar ao estado que aquele estado que eu estava a falar que as crianças têm muito, que é reconhecer no corpo o sítio ou aquilo que estamos a sentir no corpo que não seria o normal. Por exemplo, eu lembro-me sempre de quando nós trocamos de trabalho ou quando vamos fazer uma coisa nova, quantos de nós dizem que tenho borboletas no estômago, não é? Quando estás apaixonada? Ou quando estás apaixonado. Isto é uma representação física de uma emoção que eu tenho. E isto pode ser, as pessoas podem começar por perceber as alterações que têm às vezes no corpo. Imagina, vão no trânsito e vão para responder ao senhor do lado. E Qual é a pensam, emoção que está aí? espera, como é que está o meu corpo? Muito provavelmente vai estar. Atenção, sentir assim um vulcãozinho, Tipo Pode ser uma assim, cena. uma coisa assim, Ou aquelas coisas que às vezes quando não nos permitem falar, que nós sentimos um nó na garganta, não é? Que sentimos. Eu acho que a primeira coisa acho que pode ser por começar a reconhecer as diferenças que nós temos no nosso corpo. Quando, que as emoções nos mostram muito rapidamente. Agora, Pronto, deste o exemplo, por exemplo, da zanga ou da raiva, que é normalmente também há o aumento da temperatura corporal, esta sensação, parece que há aqui qualquer coisa a crescer dentro de Estás a nós. ferver, não é? Está Estou a ferver, não é? vou explodir. É uma Vou expressão, explodir, não, sim, vou estou explodir. a arrebentar, ou E às normalmente. vezes há aquela pessoa que tem aquela lágrima ali que tu dizes qualquer coisa e que ele já está pronto para arrebentar, que é aquela pessoa que está cheia com emoção até Sim, cima e que ainda não a libertou e de repente Exato. não consegue controlar. Porquê? Está cheio, porque foi enchendo, não é? Podemos falar da tristeza, que pode ser através do choro, mas muitas vezes não o é. E pessoas podem se sentir estranhamente mais apáticas ou com falta de vontade desmotivadas, falta de vontade de viver, mesmo nas suas rotinas mais normais e nas coisas mais simples, às vezes até na falta de vontade de se alimentar, E ao contrário da raiva, há uma falta de vontade, Inação, há uma apatia, não é? uma tem inação. uma falta de Uma energia. inércia. Sim, uma inércia. O medo, já falámos sobre essa emoção também, que é, para além também pode ser transpiração, o coração a palpitar. Estás a dizer para que sintomas de quê? Medo, quando sentimos fisicamente o medo, não é? O medo deve ser das emoções mais antigas Mais- que nós temos, porque é que nos protege na Sim, natureza, sim. não é? Portanto, é talvez dos mais fáceis de identificar, não é? Mas sim, são bons exercícios para as pessoas começarem
Olhar para elas, Olhar para e elas tentar identificar nelas e dar próprias realmente o nome Nomes. certo, não é? É a tristeza, é o medo, é a zanga ou a raiva, quer dizer. Porque lá está, as borboletas na barriga pode ser ansiedade, porque vamos mudar Ou de fome, trabalho. fome, para mim realmente é fome. Pode ser a paixão, pode aquele ser início de relação que a malta ficasse um bocadinho atordoada Inebriada. das hormonas, não é? Portanto, as borboletas na barriga, que é uma sensação, podem definir várias emoções. Sim. Começar a numerá-las, ou começar, não é numerá-las, é enumerá-las. Podem ser ver aquele filme da Disney, o Divertidamente. Sim. Um divertimento. Fala Sim, sobre sim, todas sim. as emoções de uma forma muito mas- simples. Desculpa-me, fala. Não, força. Fala de emoções de uma forma muito simples. Eu adoro Divertidamente. Há cada vez mais livros infantis. Não vi não sei um filme agora há pouco tempo também que tinha a ver com as emoções, também muito giro. Como é que se chama? Aquele que a Inês falou. Qual? Tu foste ver ao cinema com os teus filhos. Não lembro, mas ele era. Mas agora não lembro do nome. Já sei qual é que Sim, falaste. que é Tinha a dentro ver da Mas também com- se reconhecerem, se souber qual é, deixem nos nossos comentários. Sim. É sobre, olha, Sobre uma família, não é? é sobre uma família assim. Fala muito de emoções e também no respeito pelo outro, na empatia. É brutal. Não é que me É consigo o do lembrar. Panda. Não. Não é. Esse é o Red, não é? Fala Eu de não vi. gerações, Eu o estava a avô, Não. o filho, avô, filho, Questão nunca neto. aqui de constelações. E já o sei o como é neto que se liga-se chama. muito ao avô, que teve desaparecido não sei quantos anos enquanto teve a Não explorar não faço sei ideia o do que é que ele quê. está a falar. Nós vamos escrever depois. espetacular Mas o nós filme. deixamos lá no. Não, vamos tentar na procurar bio. este filme. Mas e há deixar cada lá. vez mais filmes sobre Filmes emoções. e livros. E livros. Livros infantis E mesmo. escolas para crianças onde ensinam emoções. Muito Exatamente. interessante. Tantas mais. Exatamente Falta porque. chegarmos aos adultos. Então, Falta? Chegámos aos Falta adultos. chegarmos aos adultos. ainda nós não já falamos. estamos a construir as nossas sim, crianças. estamos, mas ainda assim Não é construir, é instruir. era bom conseguirmos chegar, É construir, Isabel. chegar a mais mais Sim, mas já não está mal. Sim, não não está. está. As Já crianças se são, fala são os nisso, adultos não é? da manhã. Porque é mais livros, fácil. livros infantis. É mais, como assim? Os É- pais. Os pais. Pois, claro. Quem é que leva os reparaste filhos que ao as- cinema? Os Pais. De uma maneira ou de outra, vamos lá. ser todos influenciados e a geração vai crescer e vai ser um bocadinho mais inteligente De emocionalmente. qualquer forma, eu tenho aqui uma coisa para dizer. Porque Diz. ainda que os pais levem, Estavas a sentir. estava a sentir. O Porque que é que estavas ainda a sentir no teu corpo? estava a sentir aqui uma agitação, porque Paciência. tenho que dizer. Aquele último filme que eu fui ver, eu acredito. Eu fui apanhada completamente de surpresa naquele filme. Eu fiquei maravilhada. Tu achavas que ias ver uma coisa. Mas eu simples. acredito que muita gente que possa ter ido ver aquele filme que não saiu tão maravilhada dali como eu e deve ter saído a pensar que soubessem que era aquilo nem sequer tinham levado os filhos. Esta é a ideia que eu tenho. Ai, agora Mas isso fiquei é como super tudo na vida, curiosa. não é? Não estava à espera mesmo. Foi assim um. Que é Estou isto? super curiosa. Foi assim uma abertura, foi assim uma expansão. Eu não estava mesmo nada à espera. E acredito, quando li a história do filme, bora lá, mais uma historinha. E foi espetacular. Mas eu acho que há muita gente que se calhar ficou arrependida. calhar Sinceramente. muita Se calhar gente não não teve viram a mesma coisa inteligência. que tu viste. Não tinha Pois. inteligência emocional suficiente para compreender o filme como tu Lá compreendes. está, por isso às vezes não chega só os pais levarem. Porque lá está, eu acredito que estou a perceber. tenham havido ali várias visões. Mas isso há sempre, não é? É que o ensinamento, tu não és a mesma mãe que outras mães são para os seus filhos. Portanto, é que eu digo, não é? era importante nós, e este podcast também servirá para isso, para alertarmos para esta necessidade de melhorarmos a nossa inteligência emocional. não é? Então, e como é que pode falarmos das ser? nossas Não é? emoções. Como é que uma pessoa pode trabalhar a sua inteligência emocional? Olha, Nós enquanto- todos temos emoções. Primeiro que tudo é Desculpa. reconhecê-las, não E é? acho que, no meu ponto de vista, fala-se muito sobre é uma emoção boa, é uma emoção má. É uma emoção, uma ponto. emoção, Olha, exato. aceita. Primeira Existem coisa, aceitar emoções, bons, não é? maus. E agora é perceberes que reconheces em ti as tuas emoções, começas por ti, não é? Sim, exatamente. Reconheço em mim as minhas emoções, estou-me a sentir assim, nananana. Aceitas que podes sentir aquela emoção, e a não é? seguir, o que é que eu posso fazer sabendo isto, não é? Ok, então como é que eu vou gerir, lidar com estas emoções que eu tenho, não é? E pode fazer de várias formas. Pode fazer com exercícios diários, pode fazer meditação, pode fazer pode recorrer à hipnoterapia ou outra terapia qualquer. Mas eu vou dar um exemplo muito prático daquilo que estás a pedir. Normalmente, quando os pais querem mudar algum comportamento nos filhos, normalmente somos nós que não estamos a conseguir gerir a nossa emoção em relação àquele comportamento. Os miúdos atiram-se ao Agora, já supermercado. viste o que tu disseste? Se calhar Vê não agora. vi. E porquê? Porque as crianças aprendem as emoções dos adultos. Se tu tiveres medo, a tua criança vai sentir isso. Podes lhe dizer quantas vezes tu quiseres. Não, está tudo bem. Ela vai olhar para ti e vai te sentir em pânico. Mas Vai está sentir tudo bem medo. sentir medo. Sentir medo é importante. Mas eu nem Esse estava é o teu aí, emprego, nem estava aí não é? por aí pela parte do exemplo.
os miúdos atiram-se para o chão no supermercado e tu tens duas maneiras. Tu podes sentir muita vergonha e começas automaticamente a tentar tirar o teu miúdo do chão. Eu deixo. Eu tenho com ela e digo. Ou tu podes simplesmente. Primeiro aceitas. Que ele está frustrado, que está zangado. Eu acho que a primeira mudança é tu deixares de ter vergonha. Porque não precisas de sentir vergonha. Aquela criança está a ter uma emoção que não sabe lidar com ela. Olha, sabes uma coisa? Aprendi isto e a propósito da questão da vergonha. E se sentes vergonha, tu não sabes lidar com aquilo. Há uma coisa aqui fundamental. A vergonha é uma sensação muito forte que nós sentimos que nos bloqueia normalmente, não é? Sim, normalmente. Mas a vergonha não mata. Mas quase. Não, mas a vergonha é simplesmente o medo que o outro está a pensar. Claro. Ela não mata. Mas mói. E mói de maneiras, às vezes, é dolorosa. Fazem doer. É dolorosa, sim. Mas ouça, eu aprendi isto relativamente à vergonha, aprendi há uns anos atrás, e isto foi num exercício de desenvolvimento pessoal e achei isto fantástico, porque efetivamente isto fez-me aqui uma mudança de clique. Eu vou ir à tua vergonha, mas eu quero acabar o meu exemplo do supermercado. Eu só queria dizer isto. Porque a vergonha, eu acho que é uma coisa que nós podemos falar aqui, porque tem muito pano para mangas também. Mas a minha questão é, quando nós reconhecemos que temos vergonha e estamos a tentar tirar o miúdo do chão porque nós temos vergonha, conseguimos perceber que aquele se calhar não é o comportamento que nós precisamos ter para aquela criança ficar regulada. Claramente, não é? Sim. É uma chamada de atenção por alguma razão, não é? Mas a questão é que frustrada. É uma frustração, uma tristeza. A vergonha não nos vai servir naquele contexto, mas podemos aceitá-la? Ok, estou com vergonha. Mas ela pode toldar o teu discernimento em relação àquela situação, não é? Se não pode, se não houver exatamente. Mas lá está, mas eu estou com vergonha, ok, aceito que tenho vergonha, mas o que eu preciso neste momento não é de sentir vergonha, eu vou deixar a vergonha aqui, está tudo bem. Precisas de empatia pelo comportamento do teu filho. Sim, lá está, outro ponto. É reconhecer as emoções mas dos outros. preciso ir buscar a minha calma, as tuas ferramentas. as minhas ferramentas para ir ajudar aquela criança. Porque aquela criança nitidamente está a ter uma emoção que não está a conseguir lidar com ela. E agora vamos à tua parte, que é, eles estão a aprender por exemplo. E se eu estou uma criança aos berros no chão e eu berras começo com ele, ou gritas, ou puxas, ou... Isto é a pescadinha de rabo na boca, não é? Não estamos a ensiná-lo a gerir a emoção que ele estava a ter. Porque ele até pode estar frustrado. Porque o pacote de bolachas ele pode estar frustrado por ponto. caiu ao chão. Ele está frustrado. As crianças podem estar frustradas, porque nós é uma emoção. Exatamente. Qual é a animação de fazer compras? Não há animação, não é? Depende. Não tem Depende. piada. Se houver coisas para eles, Quando são não coisas tem que eu piada. quero, eu fico animada. Fazer compras. Mas eu só queria dar este exemplo porque eu acho que este exemplo é um bom exemplo para a pessoa perceber que como é que reconhecer a sua própria emoção vai mudar o comportamento que vai ter com aquela criança. Isto é importante. E vamos à hipnoterapia. Porque Vamos. que quando tu fazes hipnoterapia para te Vais à resolveres criança, a ti, não é? Como é que de repente, e às vezes isto parece que é efetivamente que é magia, pois. como é que de repente a Mudas tua o teu. relação com os outros muda? Mesmo. É Exatamente. fantástico. nesta questão, precisamente, se não tivesse essa inteligência emocional para trabalhar a sua vergonha, utilizando a hipnoterapia, podias ir resolver aí esse gatilho, porque é que sentes vergonha naquela situação. E numa próxima vez, ainda que pudesse não ter a tua inteligência emocional desenvolvida, a verdade é que a tua reação seria diferente em relação àquele comportamento. Como trabalhaste a vergonha, Exatamente. vais ter uma reação diferente quando o teu filho estiver lá no chão do supermercado e não te vais enervar, se calhar não vais gritar, não vais tirá-lo dali rapidamente e vais, se calhar, ser muito mais empática com ele e permitindo que ele próprio também reconheça a emoção que ele está a... Expresse, principalmente. E sim. depois se expressa também de outra forma, que não atirar-se para o chão, se Deixa-me calhar. só dar um exemplo. A minha filhota lá em casa estava muito zangada, e atirou os brinquedos para o chão, mas danada. Eu deixei-a atirar, eu disse, eu já sei, amor, estás zangada. Ela queria, sei lá, comer um gelado antes de jantar, ela tem 2 anos e meio. Disse, amor, não vais comer, daqui a bocado vamos jantar, mas eu quero. Ela acha que o querer Basta. ponto a certo, basta, né? Mas eu não lhe dei ela danada, atirou os brinquedos todos para o chão, tudo bem. Chorou, berrou, pronto. Depois à noite fomos arrumar os brinquedos e ela disse-me assim, eu atirei os brinquedos porque eu estava zangada. Sim, a mãe sabe que estavas zangada. Está tudo bem, amor, mas agora já não estás, podemos ir arrumar os brinquedos. Sim, mas eu atirei porque eu estava muito zangada. E assim, sim, amor, a mãe já percebeu que estavas muito zangada, mas agora já passou. Sim, agora podemos arrumar os brinquedos. Sim. Mas repara, tu não Eu adoro reprimiste a emoção dela. Mas isto é fantástico. Margarida, isto é maravilhoso. Repara, tu não reprimiste a emoção da criança, tu reconheceste a emoção da criança e deixaste que a criança mostrasse a sua emoção. E ela Se algum de nós gosta de ter a casa com brinquedos espalhados, ainda por Tirados cima, para o chão. é preciso respirar fundo. E aqui temos que ir buscar algumas ferramentas, às vezes, de respirar 3 vezes, beber um copinho de água e Sair só daquela zona por Sair. um bocadinho e tal, vais ali à cozinha, vais olha, ao quarto. isso é uma boa dica.
às vezes o facto de nos afastarmos 3 passinhos para trás, Mudar o ambiente. Sobe à cozinha, permite-nos mexer uma o perspectiva tacho, diferente ver daquilo água, que se está a passar. a janela. Saís do ambiente onde tu estás, Sim. significa que estás a tirar o foco daquele ambiente. E lá está, em vez de estás a afunilar a tua visão, estás a Exatamente. ver a fotografia toda. Eu vou dar um exemplo lá para casa, para quem ouve. Quando vocês se chateiam com alguma situação ou exaltam-se, ou acontece uma circunstância qualquer, e chegam a casa e começam a pensar naquilo, passado umas horas, e depois aquilo eu podia ter feito aquilo de outra forma. E muitas vezes nós prejudicamos-nos com discussões, pode ser no emprego, pode ser com um relacionamento, pode ser na família. E gostávamos de ter feito aquilo de outra forma. Quando nós reconhecemos isto, é um claro sinal de que devemos desenvolver mais a nossa inteligência emocional, porque está em falta qualquer coisa que nós aqui não temos. Então, agora que somos adultos e que não ganhamos esta inteligência emocional enquanto crianças, isto é possível desenvolver-se, não é? Não ficamos estagnados para todo o sempre. Porque não desenvolvemos inteligência emocional, agora não existe. É possível desenvolvê-la, a pessoa tem que querer e ter consciência. Portanto, aqui vocês falaram em 3 pontos fundamentais sobre a inteligência emocional, que é o reconhecimento, a empatia, tanto contigo, com as tuas emoções, como com o outro também, não é? E tu poderes pôr-te no lugar da outra pessoa, e aí é lá como o perdão, não é? Não quer dizer que aquela pessoa que me fez isto, que eu concordo com o que ela me fez. Não concordo em absoluto nada. Mas se eu me puser nos sapatos dela, eu se calhar vou perceber o porquê que ela fez aquilo e também não soube fazer de outra maneira. Não que eu aceite ou que eu acho que está certo. Não está. Eu continuo a achar que está errado. Mas eu aceitei que aquela foi a forma que aquela pessoa teve para fazer isto. Essa empatia é a questão de colocar nos sapatos do outro, não é? E há pouco tu falavas das lentes, não é? As nossas lentes. É tu percebes que tu tens a tua lente, eu tenho a minha. Portanto, tu tens a tua razão para teres aquele comportamento. Porque tu tens o teu historial, tens os teus gatilhos, tens uma série de coisas. E as outras pessoas, por mas a outra pessoa igual, a mesma não é? coisa. Mas tu, quando te pões no lugar do outro, quando tu praticas a empatia, tu não podes usar a tua lente. Tu tens que tentar perceber a Exatamente, lente do Por outro. isso é que não são os teus sapatos, é o sapato sapato dele. dele. Exatamente. Porque se eu for olhar para o mundo do outro pelas minhas lentes, É igual. vou continuar sem perceber nada do que ele está a Sim, fazer, nós, não é? enquanto terapeutas, a nossa consciência para a lente do outro é muito amplificada, não é? Porque nós temos consciência de que aqui está uma pessoa, um indivíduo com um sistema de crenças, com uma data de coisas, não é? Com E portanto infância. temos a necessidade de sairmos dos nossos óculos, não é? E colocarmos um óculo assim que tenha... Como é que se diz? Lentes progressivas, estás a ver? Progressivas. Eu acho que é mais do compreender o porquê daquela pessoa sentir, não é? compreender. E nem, a questão é que eu acho que enquanto terapeutas nós não temos assim tanto que compreender. Neste caso é mesmo a pessoa está Não, ali. tu tens de compreender isto- a emoção que a pessoa sentiu, não, a é? emoção. compreender a estou a dizer, pessoa, mas eu não não tenho julgar. Ah, não, isso Exato, eu não tenho definitivamente. E aí que, eu não tenho voltamos à vergonha. que me pôr Mas continua. eu não tenho que me pôr no sapato do outro para criar essa empatia. Eu tenho ali aquela pessoa, é como se eu pudesse desligar de todas as minhas crenças e tudo Mas que eu tu acredito. quem? Tu terapeuta? Eu terapeuta. Não é? Mas não, Eu não tenho que calçar os sapatos Sim, do outro, é esta a questão, mas enquanto terapeuta. claro, É tu só estás isto. só ali para guiar a pessoa. Exato, eu não mais estou nada. ali para tentar ou criar mais empatia pelaquela. Não, eu estou ali como terapeuta, eu sou aqui. É como se eu fosse. Eu não sei se concordo na totalidade do que estás a dizer, mas Eu também não percebo sei o que é que explicar. estás a falar. Eu Também percebo. não vais julgar, tu não vais estar. Tu, enquanto terapeuta, não Mas seja, eu não julgo nós, ninguém, não é? nós Também não és amiga daquela pessoa, Exato, não é? é por aí. Eu não tenho que ter esta empatia de Mas calçar os empatia sapatos do outro. não é pena, nem é... Não, mas é? eu percebo o que a Inês Eu está a também dizer. percebi, eu também Mas, por percebi. exemplo, Só estou tu, a esclarecer lá enquanto para casa. Indivíduo, não é? sociedade, relações. Nós na sociedade, Sim. a questão da empatia permite-nos Ver com os outros olhos. Ver com os outros olhos e conseguir isto gerir também, mais uma vez, as nossas vai-nos- emoções é uma em relação ao ferramenta outro. também para nós. Eu acho que numa consulta a empatia é super importante. Eu não sei se concordo contigo, mas também não sei se vou conseguir verbalizar Mas aquilo que é está a outro tipo passar de na... empatia. Sim, Tu tens uma é empatia isso. enquanto terapeuta Claro. e não quanto... Vou ver o que é que ela sente e porque é Exato. que ela Ou sente. seja, Atenção que e eu esse- comecei por dizer, enquanto terapeutas, porque nós na nossa vida cotidiana normal, nós não somos terapeutas 24 sobre Exato, 24 mas horas. por isso é que eu estou a não é? forçar. Embora às vezes A tenha empatia pessoas é na minha vida que acham importante. que sim. Acham. Mas eu não Sempre. tenho, enquanto terapeuta, de me pôr nos sapatos do outro. Mas a empatia tem que lá estar, logicamente, Agora, senão o tu tens processo de ter não vai empatia, ocorrer. Naturalmente tens que ter empatia pela pessoa. A questão é que não eu acho que nós temos sempre empatia. Sim. Porque tu, para perceberes o que a pessoa te está a explicar,
Vou-te dar, a ver se eu consigo dar um exemplo prático da coisa. Nós estamos numa casa, tu vais à janela, vamos as duas à mesma janela. Tu achas estar a ver uma coisa, eu vou estar a ver outra. Eu, para perceber do que é que tu me estás a falar, eu tenho que ter percepção do que é que tu estás a ver. Mas a tua percepção, mais uma vez, é com aquilo que tu já viste toda a tua vida. Não. Mas é isso que eu quero dizer, não é? Eu acho que a empatia continua. A empatia, como eu a defino, continua a ser extremamente importante numa consulta. Não, eu acho que isso continua a ser uma questão de semântica, onde eu não consegui fazer Pai, explicar. hoje estamos nisto. A empatia tem que fazer parte. Claro. É assim, hipnoterapia Não, sem empatia não dá. Faz parte. Sim. Então Reconhece a emoção do concordamos. outro, Pronto. Concordamos, Ok. sim, concordamos. A empatia aqui será reconhecer a emoção do outro. Só. Sim, Mas pela tudo bem, lente dele. certo. Mas repara, pela lente dele. Porquê é que aquela pessoa está a ver aquela situação daquela maneira? E eu preciso compreender isto para conseguir guiar a seguir para sair daquele buraco. Certo, mas a empatia aqui que a Inês está a referir-se é quase como tu entenderes Eu aquilo que a duvido pessoa sente. Olha, eu duvido que eu não esteja a Não concordar quer com a Inês. dizer- Isto é só uma questão Não, de semântica. sim, isto é óbvio. até porque Mas eu o acho que facto são as de- duas válidas. No meu ponto de vista, eu compreendo uma e compreendo outra e concordo com ambas. Imagina, Ambas as duas. enquanto Ambas as tu, duas. Ambas em as duas, sociedade, tens de ter essa empatia, ter a capacidade de calçar os sapatos do outro para conseguires tu próprio gerir as emoções entre E ter vocês. amigos, não é? Ok, ter sim, amigos na sim, vida. Enquanto terapeuta, nós não temos que fazer essa ginástica. Mas tu Percebes? fazes na mesma, para conseguires guiar a pessoa para fora do braço Mas dela. é uma proximidade diferente. Diferente, exato. Claro, pronto, Eu não tenho que estar a gerir as minhas emoções para conseguir. Eu não tenho que reconhecer as emoções no outro para eu conseguir gerir a mim Sim, enquanto claro. terapeuta. É Sim, por aí. sim, já percebi. Enquanto que em sociedade, sim, esta empatia é mesmo importante para eu conseguir lidar com Mas em eu acho- relacionamentos, para conseguir gerir relacionamentos entre pessoas, trabalho, vida. Mas eu acho que a assim, parte muito da rápido. empatia, não. A inteligência emocional, sim, tu tens que reconhecer as tuas emoções, geri-las e depois a empatia em prática. Só a empatia, para mim, é só mesmo aquela questão. A definição simples para mim é mesmo ires para o lugar do outro e veres pelo olhar do outro para perceberes o que é que está no mundo do outro. Sim, mas em questão É de difícil, inteligência emocional, essa empatia serve precisamente para tu, quando estás a lidar com o outro, Reconheces a emoção. conseguires Tu as reconheces a do emoções no outro e conseguir gerir. Mas o que eu estou a dizer é que na consulta, a empatia, eu não estava a levar para a inteligência emocional, estava a falar só mesmo para a empatia. Eu estava aqui a simples fazer uma e comparação já percebi, entre estavas a fazer as a duas. Sim, ponte. sim, sim. Então, Para a questão. resumidamente, eu acho que estamos todos a falar da mesma coisa. Acho que sim, Sinceramente. empatia. Para variar. Mas relativamente à inteligência emocional, não é? E para quem nos está a ouvir lá em casa e Eu a ver, adoro quando não é? ela dá estes checkmates, eu adoro. Já chega. Aqui, Por favor, faz isso. Eu há bocado ia dizer uma coisa que não me Não lembro digas, agora e eu agora vou é ela. interrompê-la a seguir porque eu vou-me não, lembrar. agora já interrompeste, agora falas. Mas não Já me não se lembro. lembra. Ok. O que é que eu fui fazer? Desculpa, Ana. Então não sei, agora olha, Então, perdi-me. em casa. Não, lá para Desculpa lá. casa. Tu ias Em dar relação algum à desafio, muito hipnoterapia e à provavelmente. inteligência emocional. Não, era para reconhecerem neles próprios o quão inteligentes emocionalmente são, não é? Ok. A questão de como é que lidam diariamente com as suas próprias emoções. Como é que as reconhecem? E que emoções é que reconhecem? Não é? Se não conseguem reconhecer, não há problema, mandem-nos comentários. Quais as situações que gostariam de ter outro tipo de comportamento que não conseguem? Porque essas então são mesmo aqueles triggers que a pessoa entende logo E que a às emoção vezes, está ali. às vezes o facto. Nós convivemos numa sociedade, não é? E às vezes vamos no trânsito, outras vezes no trabalho, seja no trânsito. ou em casa, seja o que for, com filhos, o que for. Nós estamos sempre a sentir qualquer coisa, não é? As emoções É bom. fazem parte do nosso dia a dia. Sim, quantas vezes vamos as emoções do trabalho para casa, basta isto, né? E se vocês que nos estão a ouvir, ou a ver, se sentem que é algo que gostariam de ver alterado, pronto, lá está, contactem-nos, mandem mensagem, façam Mas perguntas. reconheçam-nas primeiro, não é? Desculpa, não é reconhecem primeiro, Não, não tem a ver reconheçam com que isso. assim vem mas ter connosco já podem- contado o trabalho feito. Acho que sim. Mas é um exercício que podem fazer diariamente Claro. com eles, não é? Com cada um olhando para si e Especialmente reconhecer. depois quando não gostam de certas atitudes que tiveram. É mais fácil Por reconhecer isso. O que é sim. que eu podia ter feito diferente? Posso É um deixar bom- o desafio, sem é um ser bom- esse? Sim, rápido. Eu não tinha acabado, mas sim, eu é que Então vou entretanto frustrar. perdi-me aqui, Eu é mas que podes, interrompo. mas podes, porque eu perdi o meu raciocínio, entretanto. Acho que nos estamos a portar mal. Bora, Isabel. Não temos nada, Não estamos sei. só a Que seguir. Criança Isabel. tão má. Primeiro, vamos deixar a vergonha para outro podcast, porque eu agora fiquei muito entusiasmada e eu acho que a vergonha dava pano para mangas. Então Arrumamos. pronto, um Podcast, próximo o tema próximo será tema. um próximo. Em relação às emoções, tu estás a deixar o desafio da pessoa reconhecer a emoção em si, no corpo, dar-lhe o nome, perceber a situação. Foi esse o resumo que eu fiz agora assim, rapidamente. Boa. E eu, como mãe, lanço um desafio para todos os pais, que é quando as nossas crianças têm comportamentos que para nós não são os
adequado, exemplar do que tu mais gostarias, se calhar. Eu não queria que ele fizesse Como se agora, estivesse não a é? portar mal, Tudo não é? humorista. Porque não existe o portar mal, exatamente. Para mim não existe. Existe um comportamento que não era o que eu estava à espera. Às vezes eles têm estas coisas. A expectativa. Olha, outra coisa da inteligência Compreender emocional. aquilo que a Inês disse há bocado, que é fundamental, que eu acho que vai mudar logo a relação entre pai e filho, que é a Inês percebeu logo que ela não estava a portar-se mal. Nitidamente ela estava com fome, tinha a necessidade de ser alimentada, não era com o geladinho dela, não é? E estava nitidamente zangada com a resposta que a mãe lhe tinha dito, mas a mãe tem uma responsabilidade com ela, neste caso, que não lhe vai dar gelados só para calar. E aliás, vai ajudá-la a gerir as suas emoções, que é filha, está tudo bem. Podes ficar, Exatamente. estar Eu zangada. também ficava chateada. É permitido Eu também sentir ficava isso, não é? chateada. Então, Resumindo o desafio é quando os nossos filhos têm algum tipo de comportamento, tentar reconhecer nos filhos a emoção que está por trás. Sim, Eu que ia não nos também estão a provocar, sugerir. não é? Ok. Não era? Só uma coisa muito rapidamente, agora em relação à vergonha e em relação à tua frase, a vergonha não mata, mas se nós voltarmos a falar sobre aquele tema da exposição, tínhamos concluído que havia estudos que indicavam que havia pessoas que preferiam morrer a falar em público, precisamente por causa da vergonha. Portanto, ela não mata, mas mói. Era só isto. Mas não mata. Mas não mata, é verdade. Mas, como é que é? Nem tudo o que mata. Como é que é? Nem tudo Não mata Não mãe. mata, mas moe. Sim, tudo, nem tudo tudo moe, mata. não é? Exato, Portanto, exato. não vamos moer coisas. Eu Gente, não vamos resolver. começar a fazer. Eu vou começar a fazer Vamos vergonha. terminar este Desafio. episódio. Só para desafio é reconhecer as suas próprias emoções e Para quem tem filhos, para quem tem filhos, reconhecer as emoções das crianças. Cachorro. Até, por exemplo, Animais. tu não tens filhos, mas Não. tu vais ao supermercado e nitidamente consegues fazer este exercício com os filhos dos outros, Vi uma não é? cena ainda esta semana. Eu sou boa nisso também. Eu não tenho filhos, mas sou muito Não boa a é reconhecer tirar as os café, emoções dos não filhos dos é outros. como se costuma dizer cuspir para o ar e esperar que... Não, e aqueles é isso, exemplos, hã? mas isso é depois. Estás a ver o teu primo, olha ali tão sossegado e tu estás assim, ou tu queres, olha aqui que a avó dá-te. Eu estava a ouvir aquilo já me faz uma confusão. Deixa-me Agora, mas espera aí, qual é que está era a tudo doido. emoção? Já vou acabar. Qual é que era a emoção que essa pessoa estava a ter para estar a dizer aquilo à criança? Uma coisa muito engraçada Interessa, também. querida, eu queria sair dali, meu. Mas percebes? Aquelas. Agora lembrei-me, um exemplo. Ela vai nos expulsar. Sim, mas e não tem nada a ver com inteligência emocional, mas tem a ver com lidar com crianças. Quando nós ou quando ouvimos a dizer, por exemplo, está com qualquer coisa na mão, não vais por aí que isso vai correr mal. Crianças. Não é crianças, a criança tem o instalar- gelado na mão e está a subir coisas. Não, Se mas ela- está a instalar uma crença naquela Sim, criança. mas 2 ou 3 anos, não vais por aí que isso vai correr mal. Isso o quê? Isso o quê? Afinal era para dizer que o gelado poderia cair se for por aquele caminho. Tem que ser um bocadinho mais expressivos com as crianças. A gente tem que. Nós temos não é a gente. Nós temos que nos explicar Balizar-nos. melhor. Senta-te Temos como que deve de balizar. ser. Sempre- como é que ele deve, Olha, como é se que ele calhar- deve ser? Não, uma criança diz, ouve isto, senta como deve ser. Que é o como deve ser. O que é que será como deve ser, Se não é? calhar é isso tem a ver com a parentalidade que fica para um outro episódio. Sim, sim, também, sim, não é? vamos. concordo. Não Exato, sei, digo eu. sim. Eu vou dizer, a Ana Lisa é a minha voz da consciência. Não, eu já persigo nos próximos. Eu e a Inês estamos de Mas castigo. olha, vamos fazer um Nada, podcast para só com nós essa as castigo. duas. Façam assim, Vamos diga- continuar. Olha, não há mal, não há castigo. Fazemos assim, não há castigo, fazem só isto. Exato. Está bem, não dizemos mais nada. Liguem-nos. Já, 1, 2 Obrigada. 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 Obrigada a Subscrevam, todos. façam like e deixem quarta. coisas nos comentários. Diz ali para aquela câmara maravilhosa que é a tua, está ali. Diego, por favor, que é o nosso grande realizador. Um beijinho para o Diego. Faça Então favor vá. de olhar para aquela câmara e dizer. Subscrevam, deixem o vosso like, partilhem os vossos comentários e até à próxima quarta-feira. Muito próxima. obrigada, beijinhos, um beijinho grande. Obrigada. Adeus.